padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, vivendo a alegria de estarmos juntos aqui, congregados nesta comunidade para escutar a palavra santa de nosso Deus. Lembro-me e compartilho com seu coração o mandato do Senhor Jesus dizendo aos discípulos: ide e fazei discípulos meus todos os povos. Nesta palavra está a fonte da igreja em saída que nós somos chamados a ser. E para sermos uma igreja em saída, uma igreja que corajosamente vai ao encontro de cada pessoa, nas diferentes circunstâncias de vida para anunciar o Evangelho, só pode ser possível na medida em que a palavra de Deus escutada toca o fundo do nosso coração. Do contrário, não teremos força nem ânimo para sairmos ao encontro das situações diferentes, sobretudo dos pobres, dos sofredores, como diz o Papa Francisco, das periferias existenciais. Vamos sempre escutar, como agora, a palavra santa de nosso Deus, para que o dinamismo da alegria tome conta do nosso coração e nós sejamos uma igreja mais missionária. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Amado irmão, amada irmã, quando não compreendemos a verdade da realidade, a verdade do outro, corremos riscos sérios de preconceito, de distanciamentos e de juízos inadequados, descompassando a nossa vida, complicando o nosso caminho. Assim, aqueles que diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Ora, ali estava, devolvendo a inteireza da condição humana daquele mudo que voltou a falar, o próprio Deus, porque Deus é a fonte desta inteireza. A inteireza que buscamos e devemos buscá-la, física, espiritual, humana, afetiva, a fonte é Deus. Por isso mesmo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e de enfermidade. Todo tipo de doença e de enfermidade. Nós temos muitas doenças e enfermidades, não só aquelas corporais. Nós temos muitas doenças atacando a moralidade da nossa sociedade, a nossa própria conduta. Nós todos, em razão do pecado, somos fracos e, por isso, enfermos. E a nossa enfermidade só é curada por Ele, Cristo. Por isso, a importância fundamental da proximidade com Ele, de buscá-lo como centro de nossa vida, de fazer a experiência bonita da intimidade através da celebração dos sacramentos, particularmente da Eucaristia celebrada, para criar em cada um de nós a força desta fonte, que é Ele, Cristo, o Filho amado de Deus Pai. Santo Agostinho, comentando os Salmos, nos lembra:
Irmãos, exortamos-vos instantemente à caridade. O convite à caridade é o remédio mais importante para curarmos nossas enfermidades. A caridade não apenas entre nós, mas também em relação aos outros, aos que estão fora, quer sejam ainda pagãos ou descrentes, quer se tenham separado de nós ou se façam nossos adversários, de modo que, professando com Ele, Cristo, nós possamos, de verdade, criar a unidade bonita do amor que só a caridade consegue. Muitos se separam, muitos se colocam na contramão. Santo Agostinho diz: sintamos pesar por eles, porque eles continuam, no entanto, sendo nossos irmãos. Só a caridade nos capacita para ver ao outro como irmão e como irmã e a vencer todo tipo de preconceito. Quer queiram, quer não queiram, todos somos irmãos uns dos outros. De fato, só deixariam de ser nossos irmãos se deixassem de dizer Pai Nosso. Por isso nós precisamos olhar o mundo de maneira diferente, como Jesus, que vendo a multidão, compadeceu-se dela, porque estava cansada e abatida como ovelha que não tem pastor. Quando o Senhor nos diz para pedirmos ao dono da messe que envie trabalhadores, é exatamente para dizer que nós somos os trabalhadores desta messe do Senhor. E o nosso trabalho se faz particularmente pela caridade. É a caridade que muda o mundo. Nossos corações, sem nunca comprometer a verdade e o bem, nossos corações sejam fonte da caridade, para que nós possamos criar entre nós laços de fraternidade e fecundar a solidariedade que salva o mundo. Peçamos essa graça, olhando o nosso mundo tão necessitado da força da caridade. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, ilumine a sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira